Olá, seja bem-vindo ao canal de A Hidra e o Leviatã. Se você é novo no canal, considere deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Esse canal contará a história do surgimento de um grande governo unificador criado após a Primeira Guerra Intercontinental, em que derrotaram uma inteligência artificial criada pela ilha vizinha. A inteligência, antes de seu desaparecimento, previu que os governos no futuro, por conta do desenvolvimento tecnológico, se tornariam obsoletos, e cada homem teria poder para ser seu próprio governante. Como forma de manter o controle do povo, esse novo governo estabelece o nascimento da Primeira República, mas também monopoliza massivamente o uso de tecnologias pela população comum. Porém, nem toda a tecnologia se perdeu, e existem pessoas dispostas a desvendar esse mistério do desaparecimento da inteligência para derrubar esse governo, com a promessa de se tornarem enfim governantes das próprias vidas. Então, sem mais delongas, vamos para a introdução. O continente ganeriano, devido à sua vastidão, é subdividido em 3 grandes regiões, sendo essas a Léria na parte leste, a Mésula na parte central e a Marrasta na parte oeste, berços de diversos povos que lá viviam desde tempos ancestrais, que remontam milênios esquecidos nas linhas do tempo. Também havia se tornado o lar de conquistadores vindo das geladas terras do fogo, que em meio suas fracassadas campanhas de guerra na Marrasta e em seguida na Mésula, seus remanescentes optaram por se misturar aos nativos criadores de ovelhas da Baixa Léria por laços de sangue, se tornando o povo aleriano como conhecemos hoje. Em destaque, a leste da Léria, do outro lado do Mar do Livramento, existe a Ilha Nagares, sendo a maior ilha próxima do continente. As principais características desses povos são que, primeiramente, os alerianos são em sua maioria brancos e altos, com corpos magros e uma cultura mais formal e atenta às artes eruditas, lar das primeiras universidades e berço dos mais notórios cientistas e intelectuais, que fez dessa região sempre a mais desenvolvida tecnologicamente, fato que os leva a tratar todos os demais habitantes do continente com certo desprezo e frieza. Já os mesolinos são um povo alegre, receptivo e festivo, com muitas terras agricultáveis e ricamente banhada por rios, o que, ao mesmo tempo, lhe trouxe bastante opulência por toda a sua história, mas também atraiu colonizadores e homens violentos ávidos por pilhagens e capturar escravos. A razão disso é que os mesolinos possuem um porte físico que, apesar da baixa estatura, eram bastante vigorosos para o trabalho braçal, o qual faziam alegremente em meio cantorias debaixo do sol forte, contra o qual sua pele negra lhe dava notória resistência, que derrubaria de cansaço facilmente os homens da Léria. Ainda na Mésula, na parte mais ao sul, onde ficam as terras alagadas dos pântanos, ocultadas pela muralha verde da floresta tropical mesolina, vive um grupo diferenciado, que lá se estabeleceram após a queda do Império Ganeriano. Eles são um pouco mais baixos, de corpos leves e esguios, e ao contrário dos seus irmãos ao norte, são mais desconfiados e pouco ou nada receptivos a forasteiros, preferindo viver isoladamente em comunhão com a natureza, com exceção de alguns poucos jovens que optam por morar na parte norte da Mésula após sua maioridade, ou comerciantes interessados em vender seus medicamentos fitoterápicos, muito apreciados em todo o continente. Os mesolinos dos pantanos só aceitam se relacionar com os mesolinos dos campos, como eles mesmos costumam chamar seus irmãos, e até hoje atuam como verdadeiros defensores às sombras deles, usando seus conhecimentos de venenos e táticas de guerrilha traiçoeira, sempre que necessário para afastar quaisquer conquistadores que ousem fazer mal aos seus povos irmãos. Os pantanosos dependem da comida dos campos para sobreviver, assim como os mesolinos dos campos também dependem dos remédios e conhecimentos dos curandeiros dos pantanos, e assim os dois povos passaram a coexistir. Já na parte mais a oeste, na borda do deserto caudaloso, vivem os marrastinos, que como uma antítese dos mesolinos, são um povo de temperamento difícil e menos receptivo a estrangeiros, porém não tanto quanto os mesolinos dos pântanos. Possuem pele acobreada, olhos e cabelos de um negro vívido, estatura mediana e corpos menos robustos que os mesolinos do norte, porém mais que os mesolinos do sul, com maiores inclinações para as artes da guerra e as atividades de mineração. À parte dos povos anteriores, os nagarianos são um povo de baixa estatura, pele pálida como a neve, tímidos, retraídos e altamente obedientes aos seus monarcas, aos quais enxergam como os homens mais próximos de Deus.
eram antes da guerra conhecidos por ser um povo pobre, castigado por uma terra gelada e sem muitos recursos naturais, sendo seus habitantes mais inclinados à pesca e adotarem uma dieta mais carnívora, devido suas terras serem pouco produtivas e somente nos períodos mais quentes, incipiente até mesmo para a criação de cabras e ovelhas, sendo comum os velhos morrerem de frio no relento durante o inverno para dar maior chance de sobrevivência aos mais novos. Tamanha era a desolação da ilha que, durante milênios, alguns condenados por crimes hediondos na Aléria, como pena alternativa à morte, eram exilados e forçados a navegar solitários em embarcações simples com uma vela e remos até a ilha, como forma de punição. No entanto, tal punição era usada também quando não se tinha total certeza da veracidade do crime, como uma provação perante os deuses, e caso a pessoa retornasse ao continente após um ano sem cortar a própria barba, trazendo algo consigo que pudesse comprovar que viveu na ilha gelada durante o período, como um colar de dentes de foca, era imediatamente perdoado diante dos deuses e dos homens. No entanto, poucos homens na história conseguiram tal perdão divino, a maioria reaparecendo afogados nas praias alerianas dias depois, ou simplesmente nunca mais retornando. Não se sabe quando esse costume se iniciou, com alguns afirmando que todos os nagarianos são descendentes desses exilados que conseguiram sobreviver no continente, mas que preferiram não arriscar retornar. Atualmente, após o fim da Primeira Guerra Intercontinental, uma confederação de nações, chamada União das Repúblicas da Aléria, ganhava força após a fundação do Distrito Militar, que aglutinava todas as forças militares alerianas sob a mesma disciplina e metodologia de guerra, criando uma tropa gigantesca sob o mesmo comando como não se via desde o Império Ganeriano há 800 anos atrás. Tal força foi criada após a deposição formal do ditador da Aléria, Hakar Lamprochlogo, culpado pelo crime de ordenar o ataque nuclear na represa da hidroelétrica marítima na Ilha dos Caranguejos, da recém-criada colônia nagariana de Nassares, na parte central-norte do continente, tirando milhões de vidas em um único ataque, que se mostrou uma atitude decisiva para encerrar de uma vez a Primeira Guerra Intercontinental, pendendo o lado da balança irreversivelmente para a Aléria. No entanto, tal atitude também se mostrou bastante impopular entre seu próprio povo, culminando em diversos protestos que duraram semanas nas principais cidades, seguido de atos de vandalismo a prédios públicos e sedes de governos, sendo necessário até mesmo o uso da violência para conter as turbas. Poucos dias depois, veio a notícia da morte do ex-ditador deposto, porém os protestos se mantiveram com o mesmo fervor, e agora o povo cobrava o direito de escolher seus próprios representantes em eleições populares. Foi realizado o julgamento do ditador e sua condenação por unanimidade pelo Tribunal Superior Militar, assim como todos os outros colaboradores do regime que de alguma forma fizeram parte do ataque. O ditador e outros 2 generais nunca cumpriram suas penas, uma vez que o ditador foi encontrado morto antes do julgamento em seu escritório na capital de Bocraio, sentado em sua mesa com um tiro na cabeça e sua massa encefálica espalhada pela parede logo atrás, sendo seu julgamento meramente simbólico. Já os outros 2 generais condenados simplesmente desapareceram e nunca foram encontrados, o que pouco ou menos convenceu o povo enfurecido. A Aléria, que tanto tempo foi governada por uma autocracia oligárquica, sendo comandada indiretamente pelos homens mais ricos de todo o continente, conhecidos como os Barões do Petróleo, devido à revolta popular contra as atitudes do ditador, outrora apoiado informalmente pelos próprios barões, optaram por atender aos anseios dos alerianos. Juntamente com alguns membros do antigo Conselho de Guerra restantes, começaram a elaborar uma nova constituição daquela que seria a União das Repúblicas da Aléria, que seguindo os moldes do antigo Império Ganeriano, governaria as diversas repúblicas satélites a partir de uma nova cidade-capital, que seria planejada dentro do Distrito Militar, ao sul de Katlev. As razões para a criação do Distrito Militar envolvem diversos motivos, alguns bem claros e outros nem tanto. A guerra que havia envolvido praticamente todas as regiões da Ganéria, havia colapsado os diversos governos, que foram tomados por homens fora da lei e ex-combatentes de exércitos locais que, de alguma forma, caíram em desgraça, e se organizaram em facções para controlar territórios e extorquir seus habitantes com violência, em alguns casos até mesmo matando publicamente revoltosos e autoridades dos governos locais e empalando seus corpos nas principais estradas, como uma forma de aviso. Tais facções surgiram do vácuo de poder deixado pelo súbito desaparecimento da inteligência artificial, que durante a guerra,
foi revelada ao mundo como a governante da ilha Nagares, deixando seus homens, acostumados a serem totalmente comandados, nos mínimos aspectos da vida, desnorteados, sem a presença onipotente da inteligência artificial para os guiar como seu farol de sabedoria bélica, assim como também os governos locais das cidades que serviram de palco para os conflitos, haviam sido duramente enfraquecidos, dando espaço para que pessoas das mais variadas índoles se aproveitassem da situação e tomassem o controle das cidades e vilas, montando suas bases e operações financeiras para subsidiar suas organizações. Os mesolinos, que sempre foram um povo alegre e pacífico, mais voltados para as atividades agropastoris, eram também vistos por outros povos como tolos e presas fáceis, e até mesmo covardes, desde tempos antigos. Por conta dessas características, eram sempre os primeiros povos a serem dominados por incursões de conquistadores estrangeiros, isso até alguns mesolinos fugidos da escravidão se estabelecerem nos pântanos, onde o ambiente lamacento e cheio de animais e insetos perigosos, os tornaram hábeis na arte da guerrilha e do uso de toxinas de rãs manchadas e serpentes, muitas vezes combinadas para criarem remédios e venenos mortais, dependendo da dosagem. No entanto, os alerianos, agora contando com um exército tecnologicamente superior, graças aos desenvolvimentos subsidiados pelos barões do petróleo, agora são capazes de fazer frente aos mesolinos pantanosos que eram conhecidos pelos alerianos por, silenciosamente, espalharem pestes e doenças entre os agressores dos mesolinos dos campos. O evento mais notório na história dos pantanosos foi a humilhante retirada dos homens do príncipe exilado da Terra do Fogo séculos atrás, fazendo os poucos sobreviventes fugirem para a Aléria para não morrer das terríveis enfermidades que os mesolinos dos pântanos manipulavam tão bem com suas zarabatanas e espinhos com penas usados como dardos venenosos. Ao contrário do que se sabia, Nagares estava desenvolvendo secretamente tecnologias muito superiores aos alerianos, sendo capazes de construir como seu maior feito, uma inteligência artificial utilizando cérebros humanos interconectados, sendo esse o primeiro supercomputador da história do continente e ilhas adjacentes. Quando tamanhos avanços tecnológicos, que eram principalmente desenvolvidos para fins bélicos, chegaram aos conhecimentos dos alerianos, o ditador ordenou imediata submissão do rei nagariano, o que o rei respondeu dizendo: faça a travessia do livramento e os deuses dirão se és digno do meu assento, e fazendo clara alusão ao costume antigo do julgamento por naufrágio, o que enfureceu o ditador aleriano, que mandou metade da frota aleriana para a cidade real nagariana de Dotkin, sendo essa totalmente afundada por uma tecnologia que os alerianos ainda estavam desenvolvendo, que eram os submarinos. Os marujos alerianos sobreviventes nas águas, foram forçados a retornar em seus escombros para o continente, e todos aqueles que tentaram se render ou fugir dentro da ilha, foram mortos. Nesse mesmo tempo, a inteligência artificial de Nagares ordenou a colonização do reino de Crugemali, onde depuseram um monarca pouco amado pelos nativos, colocando alguém mais adequado no poder. Os crugemalenses, profundamente agradecidos aos nagarianos, se submeteram ao seu governo e mudaram o nome do reino para a colônia de Nassares, passando a chamar a si mesmo de Nassarinos, iniciando poucos dias depois a construção da monumental hidroelétrica marítima de Nassares na Baía de Jaza. A obra modificava quase que totalmente seu leito oceânico com milhares de trabalhadores e maquinários terrestres e subaquáticos, que segundo os estudos da própria inteligência artificial, desviaria uma corrente oceânica perene daquela região para dentro da baía, criando uma correnteza absurdamente forte, capaz de movimentar milhares de turbinas, garantindo o suprimento indefinido de uma nova matriz energética, a energia elétrica, que também ainda estava em desenvolvimento entre os cientistas alerianos. Subitamente colocado de frente a uma nova potência mundial do dia para a noite, o ditador Hakarlan Prochlogo tentou as vias das sanções, impactando muito pouco, uma vez que praticamente toda a Mesula e Maharashtra estava alinhada com Nassares, devido à promessa de riqueza na região após a conclusão da obra, e assim as sanções acabam se virando contra a própria Aléria. Um ano depois de uma aparente trégua, ocorreu o ataque nuclear na hidroelétrica marítima e o misterioso desaparecimento da inteligência artificial, deixando offline todos os sistemas, transformando em pó a obstinação dos nagarianos, a miséria e caos dos mesolinos e um profundo cisma dos marrastinos, que foram os últimos a baixarem suas armas. Hoje a colônia foi tomada pelos alerianos e a ilha de Nagares também foi subjugada, e vários homens descontentes, agem às sombras, pois nada era capaz de comprovar a destruição da inteligência artificial, visto que suas avançadas tecnologias não foram assimiladas pelos alerianos,
fazendo com que alguns homens mais obstinados buscassem respostas e juntar os fragmentos da inteligência, a fim de trazê-la de volta.